D'Alessandro é suspenso por 15 dias junto ao TJD. José Olavo Bisol é advertido, mas nos bastidores o Internacional enxerga como positivo ter dado luz aos bastidores do Tribunal Gaúcho. Agora, há muitas questões de bastidor que a gente tem de não só falar aqui, mas que o Colorado também tem de correr atrás para liberar D'Alessandro para a estreia do Campeonato Brasileiro diante do Flamengo. Há divergências e principalmente entendimentos diferenciados a respeito da punição do ex-camisa 10 e diretor esportivo colorado. Eu conversei com muitas pessoas do bastidor jurídico no entorno do Internacional e a gente tem que entender o absurdo que foi a sessão da primeira comissão do TJD na tarde da última quinta-feira. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso clube. E hoje, não no Beira-Rio, hoje não no CT Parque Gigante, muito menos na morada dos Quero-Queros, mas mais envolvendo a questão jurídica, TJD, julgamento dos dirigentes do Internacional, junto com aquela palhaçada que fizeram, né, a respeito também do Quinteiros e companhia. Tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo aqui que tu precisa saber, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e bora lá, porque sempre tem muito para tratar do nosso Internacional por aqui. O teu like é importantíssimo, o teu compartilhamento, mais ainda, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, teus amigos colorados, grupo da família, manda para todo mundo para a gente continuar crescendo aqui, porque a gente está com quase 63 mil inscritos e é importantíssimo essa tua parceria que a gente tem diária aqui, beleza? KTO.bet.br é a minha casa de apostas e ela tá te esperando. Ontem rolou um Odão 5, né, velho? Vitória do Brasil com gol do Rafinha e quem botou no Odão da KTO botou dinheiro no bolso, porque a KTO seguidamente faz o Odão, tem a chance dupla, tem muita oportunidade para tu te divertir, brincar com responsabilidade e principalmente botar um dinheiro no bolso. É um ambiente para maiores de 18 anos, então cuida sempre quando tu entrar lá ou quando tu acessar o site. Se tu não tiver mais de 18, não é lugar para ti, beleza? Bom, ontem, ao final da tarde, e estendeu noite, né? Estendeu noite. Teve a reunião, ou melhor, a audiência de julgamento, né, dos dirigentes gremistas, dirigentes do Inter, Quinteiros e Gemerson, né? Os dirigentes do Inter são o José Olavo Bisol e o Andrés Nicolás D'Alessandro, vice de futebol e diretor esportivo, respectivamente, né? No final das contas, nem tô aí porque que aconteceu com o Grêmio, né? O Quinteiros parece que foi punido aí e tal, e vai em 2026, se ainda estiver aqui, né? Ele não dura mais um mês aqui. Então, ainda ficou de bom tamanho pro Grêmio, né? O problema foi o Inter, porque é o seguinte, o Bisol, ele acaba advertido pelas falas que ele concedeu ao final do Grenal da fase de grupos ainda, né, na Arena, e o D'Alessandro acaba punido, suspenso por 15 dias, porque supostamente, né, ou de acordo com o tribunal, ele teria ferido a honra, né, do Daniel Nobre Bins, quando ele lá em Ijuí, quando o Inter estava jogando contra o São Luís, concede uma entrevista coletiva e fala a respeito do VAR, né, ou das atitudes deste VAR quando joga contra o Internacional, né? Em alguns momentos ele diz que é impressionante como sempre ele erra contra o Internacional. O Colorado encontra e entende que isso é uma manifestação normal, em nenhum momento coloca a honra ou em dúvida qualquer coisa que
que possa sugerir, ou enfim, mas o tribunal não entendeu assim. Só que aí tem alguns bastidores, né, que a gente precisa entender. Primeiro de tudo, né, o Inter entende que deu luz a essa palhaçada aí que acontece seguidamente no TJD, né? Porque, por exemplo, na terça-feira houve um julgamento dos atos e das questões envolvendo o Grenal da Arena da final. Ou seja, foi julgado um fato posterior ao fato que foi julgado ontem, por exemplo. Ou seja, o fato que foi julgado ontem, ele foi adiado por conta que o Quinteiros e o Grêmio e todo mundo ia estar viajando e não dava para fazer a sessão, né, de uma forma virtual. Acontece que o Quinteiros estava de forma virtual. O Quinteiros não estava presente. Todos estavam, na verdade, de forma virtual. Ou seja, poderia ter sido feita, ou poderia ter sido feito o julgamento antes da final no Beira-Rio. O Inter entende que ontem havia quase 80 pessoas assistindo a live do julgamento, porque é uma audiência pública, tá? E a partir das denúncias, e a partir da nota, e a partir do que o Inter deu luz à questão, né, do Marcelo Zambuja ser impedido de julgar porque ele tem ligação com a direção do Grêmio e tudo mais, ele, Inter, dá luz a algo que acontece corriqueiramente e que, além disso, nunca antes tantas pessoas assistiram uma audiência para justamente se preocupar com o que está acontecendo no TJD, que o Inter estaria, né, mostrando às pessoas como funciona o bastidor do TJD. O Inter agora ele tem um problema com o D'Alessandro, porque o D'Alessandro acaba ele acaba perdendo o réu primário, né? Então, se na próxima vez que ele for denunciado, já vai haver essa questão da suspensão nas costas dele. E a partir daí, aqui no Rio Grande do Sul, ele fica avisado. E a gente sabe que o D'Alessandro machuca eles, né? A gente sabe que outros dirigentes e outras pessoas, outros players do universo do Grêmio também se manifestaram de forma como o D'Alessandro. Por exemplo, o presidente Guerra, que foi punido, fala de assalto. Outros dirigentes do Grêmio, que não do futebol, falam também contra a honra do próprio campeonato. E nunca, enquanto antes do D'Alessandro falar, houve denúncia ou manifestação do tribunal ou qualquer coisa do gênero. Então, o D'Alessandro, pelo tamanho que ele tem, fez com que desencadeasse, né, uma série de ações dentro do tribunal. E aí, é claro, né, que pelo tamanho que ele tem, como eu disse, fez com que os outros dirigentes também fossem colocados no mesmo saco, né, para que não tivesse simplesmente o D'Alessandro de bode expiatório. O Inter entende que não pode a fala do D'Alessandro e a fala do Bisol serem colocadas a mesma fala que o Alberto Guerra, chamando um jogo de assalto, ou que o Guto Peixoto e o Alexandre Rossato fizeram também, não só no microfone, mas na questão da coação do árbitro. Então, o peso que o tribunal deu para tudo, igualando os atos, o Inter repudia tremendamente. O Inter está fazendo reuniões agora porque é o seguinte: o D'Alessandro ele não pode conceder entrevista e ele não pode estar em locais de jogo. Ou seja, o Inter, neste momento, tem um entendimento que precisa falar com a CBF, com o departamento jurídico da CBF, para saber se a punição do TJD gaúcho vale para o campeonato nacional também, a ponto de o D'Alessandro poder ir ao Rio de Janeiro agora no dia 29 contra o Flamengo, mas se ele pode estar dentro do vestiário, ou ele tem que ficar numa tribuna, ou ele tem que não ir para o Maracanã. Enfim, o Inter vai fazer uma consulta à CBF para não acabar ele, Inter, ainda mais punido, e o D'Alessandro também. Ou seja, perdão, nesse quesito todo fica
a perda do Internacional, porque o D'Alessandro ficou punido para fora do Campeonato Gaúcho, enquanto o Grêmio ficou punido só no Campeonato Gaúcho. E sem contar essa questão aqui, né, que o Marcelo Azambuja praticamente atua como um advogado de defesa do Grêmio, do Quinteiros, no caso do Enio. Roda aí. Em direção ao árbitro, olhando para o árbitro o tempo inteiro que está na frente dele. O atleta, Enio, está à sua esquerda. Quando ele chega próximo do árbitro, ele recebe uma mão no peito do atleta, primeira coisa. Aí, naquela confusão, naquele estado emocional que estava ali, recebeu aquilo ali no peito e, em seguida, ele é agarrado pelo braço por várias vezes. E aí ele faz aquele movimento brusco, no sentido de sacá-lo, até anotei aqui na entrevista dele e agora ele repetiu. Então, dito isso, eu entendo que para incidir o 254A, nós temos que ter o dolo específico, a intenção, a vontade do agente de produzir o resultado. O agente quer produzir o resultado. Ele entrou em campo não mirando aquele atleta, ele entrou em campo mirando o treinador. Isso me é suficiente para afastar o dolo. A partir, então, dessa declaração do Marcelo Azambuja, o Inter também vai entrar com alguma questão envolvendo terceiro interessado ou algo do gênero, para que, dentro da lei, né, faça valer aí a questão do Marcelo Azambuja ser impedido de julgar mais uma vez alguma ação do Internacional, assim como já houve lá atrás, com o próprio D'Alessandro e com o próprio Internacional, numa questão do Odair Hellmann também. Então o Inter ainda vai mexer os pauzinhos no bastidor. Tem uma reunião hoje pela parte da manhã, pelo que me passaram também, para definir a estratégia e como o Internacional vai tentar livrar aí D'Alessandro dessa suspensão absurda, tá? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Bora, vamos continuar. Eu sei que é um assunto chato esse, não é muito legal, não é muito bola, mas a gente tem que ficar de olho no que acabam sempre ralando o nosso clube. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.